Então, a gente viu, né, que o vegetal ele consegue esses minerais, ele consegue fazer essa nutrição e todos esses componentes eles têm que ser levados para outras partes da planta, né? A, a retirada desses nutrientes ocorre ali pelo solo, quando a planta absorve água. E aí quando, né, a planta absorve água e sais minerais, a gente chama essa mistura aí de seiva xilemática ou seiva mineral, que é aquela seiva que vai ser transportada da raiz em direção às folhas, né? Essa seiva xilemática ou mineral, ela tem um caminho a percorrer. Então, ela está lá no solo, água e sais minerais. Vai haver um transporte horizontal. O que é isso? Os pelos absorventes, as raízes, elas vão absorver essa água e vão enviar essa água para o meio da raiz ali até chegar no xilema, que é o tecido condutor da seiva mineral ou xilemática. E depois que a água chega até o xilema, a gente tem o transporte vertical, que é aquele transporte de água e sais minerais da raiz até as folhas, tá? Para que isso aconteça, as folhas, os vegetais, eles precisam de um mecanismo diferente do nosso. Lembrando que vegetal não tem um músculo que vá fazer com que essa seiva, né, circule por dentro dela. Não existe um coração num vegetal. Então, a água ela entra na planta pelas extremidades das raízes e dos pelos absorventes, vai ser direcionada, né, para o xilema. Como? Nessas regiões de pelos absorventes e de extremidades de raiz, nós temos paredes celulares que não são tão rígidas. Essas paredes celulares, elas são permeáveis, então elas deixam a água passar. Só que a água, ela vai ser passada, ela vai ser conduzida aí para a região central da raiz de duas formas. Nós temos, né, a condução por via apoplasto e a condução por via simplasto. No caso, a via por apoplasto, o que acontece? Vamos observar aqui, né? A gente vê que a água penetra pelo pelo radicular e vai passando entre as células. Ela não passa por dentro das células. Então, pelo apoplasto, a seiva xilemática, assim que entra na planta, ela vai passar pela região entre as membranas, tá? E até chegar nessa partezinha azul aqui, que são as células endotérmicas. A gente vai lembrar das estrias de Caspary. Essas estrias que ficam na região aqui da endoderme, elas vão impedir que essa seiva continue sendo transportada fora da célula. Então, a partir das estrias de Caspary, essa seiva ela vai ser direcionada para o meio, né, intracelular. E também vai fazer com que haja uma dificuldade de retorno de sais minerais para a região do córtex, que é essa região que está entre a epiderme e a região vascular aqui, tá? A via do simplasto, a gente vai ver que é essa azulzinha, a gente já vê que a seiva está passando, né, pelo meio intracelular. Então, a via do simplasto vai ocorrer pelo citoplasma das células da epiderme e do córtex. É o que vai diferenciar
uma via da outra, mas ambas vão direcionar a seiva xilemática lá para o xilema, para que ocorra o transporte. Chegando no xilema, essa seiva ela precisa ser conduzida até as folhas. Então ela vai chegar até o xilema e os vasos xilemáticos que percorrem a planta toda, né, da raiz até as folhas. Então esse é o trajeto da seiva mineral, tá? Lá no cilindro central, né, onde está o xilema, os sais minerais chegam. E dali a gente precisa fazer esse bombeamento. Eu preciso enviar essa seiva para as outras partes do vegetal. Então o que acontece? A gente vai ter aí, para explicar este bombeamento, uma hipótese, que a gente chama de hipótese da coesão-tensão ou hipótese de Dickson. Segundo essa hipótese, o que ocorre aí, né? A seiva mineral ela vai ser arrastada das raízes até as folhas por causa da transpiração. Aí você pode pensar, mas como transpirando vai fazer com que a água saia da raiz e chegue até a folha? Muito simples. Coesão-tensão. Então, as moléculas, né, de água e sais minerais, elas são absorvidas, entram e vão para o xilema, né? A gente tem que pensar que o xilema, né, os vasos xilemáticos, são um monte de tubinhos que percorrem a planta toda. Então, lá na folha vai ocorrer a transpiração. Quando ocorre essa transpiração, né, pelos estômatos aqui que estão nas folhas, aqui o vaso, né, xilemático, a água está aqui no mesófilo, né, no tecido ali na folha, e aí ocorre a transpiração. Quando essa transpiração ocorre, essa água que está saindo aqui, ela acaba puxando a água que está dentro do xilema, né? Uma água, ela se liga a outra, uma molécula de água se liga a outra, o que dá para ela a coesão, né? A água ela tem a propriedade de coesão, que é a ligação da molécula de água com outra molécula de água, e a adesão, que é a ligação da molécula de água com outras moléculas. Então, essas moléculas de água aqui todas, elas estão ligadas entre si e se apoiam aqui nas paredes dos vasos xilemáticos. Quando uma molécula sai, ela puxa todas as outras que estão ligadas a ela. Então ocorre uma tensão. Essa tensão vai fazer com que, à medida que as moléculas de água vão saindo, as que estão para baixo nos outros vasos xilemáticos sejam puxadas. Então elas são arrastadas mesmo, né, para essa região aqui onde ocorre a transpiração. Então é como se eu estivesse puxando todas as moléculas de água, desde a raiz até a folha, tá? Então, como elas estão coesas, elas estão ligadas umas às outras, eu consigo fazer esse arrasto, eu consigo levar a molécula de água, né, e os sais minerais para a parte de cima do vegetal, tá? Então, essa hipótese de Dickson, ou hipótese de coesão-tensão, nos mostra que a transpiração das folhas vai aumentar a pressão osmótica nessa região. Lembrando que a osmose é a passagem de solvente, no caso a água, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, como eu tenho perda de água aqui, falta água, então fica menos concentrado, né? Fica faltando água aqui. E aqui, como eu tenho mais água e sais minerais,
fica mais concentrado. Então a água sai do meio mais concentrado e vem para o menos concentrado. E isso, de novo, volta ao mesmo raciocínio. Quando eu tiro água dos vasos chilemáticos, como tem uma coesão entre todas as moléculas, elas vão ser arrastadas aí para aquela região para equilibrar de novo, ou tentar equilibrar essa pressão osmótica, né? A planta sempre está perdendo água e sempre vai ter essa diferença da pressão osmótica aí. Né? Então, é como se as folhas estivessem sugando a seiva xilemática e trazendo com ela a água que está desde a raiz. Tá? Então, dessa forma é que a gente consegue fazer o arrasto da água das raízes até as folhas. Então, a transpiração é um processo importante para que isso ocorra, ok? Então, no caderno de vocês, né, a gente vai fazer algumas anotações aí sobre isso que a gente viu até agora. Essas anotações podem ser feitas em forma de questionário, como está disposto aqui, ou, se vocês acharem mais fácil, podem fazer essas anotações em forma de tópicos ou mapa conceitual, do jeito que vocês acharem mais fácil. Mas aí eu vou precisar que vocês anotem, né? Pode ser baseado nessa videoaula ou pode consultar o livro de vocês. Então vocês vão colocar aí quais são os dois tipos de seiva presente nos vegetais, como os nutrientes são divididos, levando-se em consideração a quantidade necessária, como a seiva xilemática ou mineral vai entrar na planta, quais são os mecanismos de condução da seiva xilemática para a região central da raiz e vão descrever a hipótese da coesão, tensão ou hipótese de Dickson. Ok? Qualquer coisa é só chamar, entrar em contato para a gente discutir alguma coisa aí. Beleza? Então, vamos começar aí, mãos à obra.